Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 39 até o 46 e meditar um pouquinho sobre o tema Um hábito libertador. Esse tema está baseado aqui nesta passagem que nós vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46. Vamos acompanhar essa leitura. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este momento, sobre esta meditação que vamos fazer. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós falamos contigo por causa do nome de Jesus, teu Filho, que nos abriu a porta para que nós te chamemos de nosso Pai, para que nós fôssemos feitos filhos do Deus vivo, pela graça do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz por nós. Diante desse texto tão maravilhoso, que antecedeu a entrega da vida do Senhor Jesus por nós, nós nos curvamos, Pai, e pedimos a tua graça, a tua bênção, o teu ensino, a unção do teu Espírito Santo, que faz toda a diferença, trazendo compreensão, entendimento, não na mente somente, mas no coração, aquilo que vai produzir uma transformação, uma mudança profunda em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu disse já o tema desta meditação, um hábito libertador. Todos nós sabemos, as crianças que estão aqui conosco certamente sabem o que é um hábito. Um hábito é uma maneira usual de comportar-se. Então, tem pessoas que têm o hábito de amarrar o cabelo todos os dias. É um hábito. Não tem nenhum problema nisso. É um hábito também mascar chicletes. É um hábito tomar ou não tomar um refrigerante. Então, são hábitos da nossa vida. Há aqueles que tomam chimarrão aqui na nossa região, mais para o sul também, todos os dias naquele horário. E tem até um cantinho na casa reservado para sentarem ali e tomarem o seu chimarrão. Hábito de tomar um cafezinho, são hábitos. E aqui nós vemos essa regra, essa prática na vida do Senhor Jesus, não para tomar um cafezinho, um chimarrão, mascar uns chicletes, mas como de costume está aqui no verso 39, ele ia para um lugar no Monte das Oliveiras para orar. Neste trecho aqui de Lucas, não está explicitamente, claramente declarando que ele foi ali orar, mas nos outros evangelhos que narram este episódio, nós encontramos essa expressão. Jesus foi para ali, naquele momento, para orar. E Jesus tinha o hábito libertador, o bom hábito, o hábito, a prática
a regra na sua vida de orar. Orar sempre, sempre, em todas as situações, orar. E aqui o contexto era muito especial e muito importante. Jesus tinha acabado de ter a ceia com os discípulos, a última ceia. Agora ele ia se dirigir para a cruz. Ele ia ser preso naquela mesma noite. Isto era de noite. Ele ia ser preso e ele ia ser julgado de maneira mais errada possível e injusta e distorcida e mentirosa, e ia para a cruz em nosso lugar. E o que ele fez então, naqueles últimos momentos de liberdade, digamos assim? Ele foi desenvolver aquilo que era costume dele, praticar aquilo que era sua vida diária. Ele foi orar. Ele foi lá para aquele lugarzinho preferido dele, o lugar escolhido, o lugar que os seus discípulos todos sabiam onde era. O traidor, Judas, um dos discípulos de Jesus, foi direto para lá, quando ele foi levando os soldados para prenderem Jesus. Então, o que esse hábito traz de benefício para alguém? O que esse hábito traz de benefício para quem desenvolve esse hábito libertador de orar? Em primeiro lugar, o primeiro benefício que esse hábito traz é que ele nos livra de entrar em tentação. Jesus fala 2 vezes nestes poucos versículos a mesma coisa. É uma ordem que ele dá aos seus discípulos. Ele fala: orai para que não entreis em tentação. Isso está no verso 40 e está também no 46. Orem para que vocês não entrem em tentação. Lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus ensina aquele pedacinho da oração, diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é cair em tentação? E o que é entrar em tentação? Vemos essas 2 recomendações, ordens de Jesus aqui. Uma, aliás, é um pedido a Deus: não nos deixes cair em tentação. E a outra, ele está ordenando para os discípulos: orem para que vocês não entrem em tentação. Então, cair em tentação significa trazer a tentação para dentro da gente. Ela está ali, exposta, né? A pessoa que tem um desejo de ter aquela caneta ali, muito desejo, e de repente ela passa, não tem ninguém na sala e a caneta está ali. E ela olha, não tem ninguém. Uma tentação passa na cabeça: vou pegar aquela caneta. Porém, ela se lembra da palavra de Deus e diz: eu não vou cair nessa, não vou cair em tentação, eu não vou trazer essa ideia para dentro do meu coração e das minhas atitudes. E sai ilesa, sai salva daquela tentação, não caiu em tentação. Entrar em tentação, essa palavra entrar aqui, em 2 vezes aqui neste texto, ela tem a ideia de ir para fora ou vir para dentro, ficar lidando com a tentação ali. Sabe aquele tipo de pessoa: eu sei até onde eu posso ir, eu me domino. Não se domina, não caia nessa esparrela, nessa cilada, porque você não vai poder lidar com a tentação. Pelo contrário, o que nós devemos fazer? Orar para que não entremos em tentação. Uma vez que você entra, você vai considerar: mas não tem problema, todo mundo faz isso, uma vez só, eu não vou repetir, eu vou fazer só uma vez, só para ver como é que é, para ver como é que eu me sinto. E você está dando espaço dentro do seu coração para que a tentação tome conta e você caia nela. A oração nos livra de entrar em tentação, mas tem um outro benefício. O que a oração faz? Ela nos leva
a conhecer a perfeita vontade de Deus. Olha como Jesus orou. Jesus pegou os seus discípulos, eram 11 só naquela hora, porque um já tinha saído, que era o Judas, e tinha ido buscar os sacerdotes, os principais sacerdotes, os guardas, para trair Jesus e esses homens prenderem Jesus. Então Judas já estava fora, ficaram 11. Jesus pegou os 11 e foi até o Monte das Oliveiras, o jardim ali das Oliveiras. E ali, no outro evangelho, Lucas não fala esse detalhe, mas os outros falam. Jesus chamou 3 desses 11, Pedro, Tiago e João, e falou: vamos comigo até ali, porque eu vou orar. Fiquem aqui, vigiem comigo, porque eu vou ali orar. Então ficaram 8 ali, 3 aqui, e Jesus se distanciou a uma distância de um tiro de pedra, alguns metros ali à frente. Jesus foi sozinho. E ele diz aqui que Jesus ficou de joelhos. Olha o verso 41. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos declarando a nossa humildade e a soberania de Deus, dizendo: Deus, tu és maior, e eu me prostro diante do Senhor. Eu não estou dizendo que somente de joelhos é que a oração é válida. Claro que não. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Qual foi a última vez que você se prostrou diante do Senhor? Que você se derramou chorando aos pés de Jesus? Que você ficou ali prostrado dizendo: Senhor, eu nada sou, eu não mereço, tu és o grande Deus, o único, todo-poderoso. Qual é a tua vontade? Quando nós nos prostramos diante de Deus, que não seja somente uma atitude física, mas o nosso coração se prostrando diante do Senhor, nós estamos dizendo: eu deixo a minha vontade de lado, quero a tua vontade. E sabe o que acontece nesse momento? Nós conhecemos o coração de Deus, o que Deus pensa. E sabe qual era a vontade de Deus para Jesus naquela hora? Jesus sabia. Não é que Jesus tinha uma vontade e o Pai tinha outra vontade. Absolutamente. Jesus sempre se agradou em fazer a vontade de Deus, o Pai. Jesus sempre foi um filho submisso. Mas ele deixou para nós aqui uma lição muito importante. A lição de que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Ele deixou a lição para nós. Se ele, como filho de Deus, puro, santo e perfeito, dizia: não faça como eu quero, mas como tu queres, ele queria o que Deus queria. Quanto mais nós. Quanto mais nós. Então aqui, neste versículo 42, onde Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Neste versículo, nós aprendemos que não cabe a nós determinar a Deus o que nós queremos. Senhor, eu declaro, eu determino que seja assim. Senhor, faça isso. Nós é que somos os servos. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele tem uma vontade soberana que é boa e é agradável e é perfeita. Quem sou eu para chegar diante de Deus e exigir alguma coisa? Sou nada, ninguém para fazer isto. Eu chego para Deus e digo: Senhor, aqui está a minha vontade. Eu entrego para o Senhor. Faça-se a tua vontade. Quando isso acontece de forma sincera, profunda, verdadeira, sabe o que dá no final? Você fica tão feliz e diz: Senhor, era exatamente isso que eu precisava. Porque a vontade de Deus é boa. Deus é que sabe o que é bom para nós. Deus é que sabe quais pensamentos Ele tem a nosso respeito. E os caminhos dele, o pensamento dele
são muito mais altos e melhores do que os nossos. Ou você acha que a gente pensa melhor sobre nós do que Deus? Claro que Ele sabe. Então, se for possível, passa de mim esse cálice. A que cálice Jesus estava se referindo? A que ele estava se referindo? Aos palavrões que ele ouviu, aos xingamentos que ele ouviu, às injúrias, as cusparadas, os bofetões que ele levou, as chicotadas que cortaram a sua carne, aquela coroa de zombaria que puseram cheia de espinhos na cabeça de Jesus. Era a isso que ele estava se referindo? Aos pregos que penetraram nas suas mãos e nos seus pés? Não. Ele estava se referindo àquele momento em que ele ia ficar separado de Deus. Ele estava se referindo à santa, justa ira de Deus pelo pecado. O pecado é horrível. O pecado cega as pessoas. O pecado separa as pessoas. O pecado traz maldição, traz morte eterna, traz situações que nós não temos palavras para definir. O pecado é uma coisa séria. Deus está sempre irado, embora seja amor. Deus é amor. Deus ama a cada um de nós, mas Ele está irado contra o pecado. E Ele iria cobrar em Jesus todos os nossos pecados, as nossas dívidas. Jesus sabia disso, era intenso o que ele ia sofrer ali. E Deus era tão feia e grave a condição de assumir a nossa culpa, que por aqueles momentos Deus Pai não podia mais ter comunhão com o seu Filho. Pense em você ser separado da pessoa que você mais ama. Dá uma dor no coração e a gente não quer nem pensar nisso. Quanto mais Jesus ia ficar separado de Deus pelo pecado. Quantas pessoas vivem separadas de Deus hoje pelo pecado? Não conhecem o que é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é o que satisfaz a nossa alma completamente. Por isso que as pessoas estão desesperadas, correndo de um lado para o outro, vazias, buscando satisfazer o coração nas coisas. Nunca encontrarão essa satisfação, porque essa satisfação só está em Jesus, no Filho de Deus, em Deus, na comunhão com Deus. Por alguns momentos, Jesus ia ficar separado disso, mas ele sabia que ele não estava sendo preso, ele estava se entregando por nós. Ele não ia ser morto, mas ele iria entregar a sua vida. Era um ato voluntário dele, da mesma forma que foi da parte de Deus, o Pai. Então, a oração nos leva a conhecer a vontade de Deus. Jesus nos ensina aqui que se vocês tiverem dúvida, o que Deus quer para mim, ore. Na oração você vai conhecer todas essas coisas. O sofrimento de Jesus foi tão grande naquela hora que o suor dele se misturou com sangue. Isso é uma coisa que a medicina já descobriu. Existe essa possibilidade em momentos de extrema tensão, sofrimento, dor, angústia, um estresse, uma comoção tão violenta que há um rompimento dos vasos capilares e aí eles se misturam ao suor e sai sangue da pele, embora a pele esteja sem nenhum corte. O sangue sai dali, tamanha a dor, o sofrimento dentro da pessoa. Jesus passou por esse momento. A oração faz conhecer a vontade de Deus, mas tem mais um benefício da oração, desse hábito que liberta. O terceiro benefício, ele atrai o conforto sobrenatural.
Olha o que está escrito no verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Um anjo do céu que o confortava. Você acredita no ministério dos anjos? Se não, precisa acreditar. Precisa olhar para a Bíblia e ler no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você precisa conhecer e saber e crer que existe uma legião de anjos, anjos do Senhor. Somente 1/3 dos anjos obedeceu a Satanás. Os outros estão em contínua, constante santidade e obediência a Deus. E eles são mensageiros. Você não vê anjo sentado ali, anjo aqui, anjo... Isso, não estou dizendo isso, absolutamente. Eles não são visíveis, pode ser até que em algumas situações Deus possa usar uma pessoa cuja presença ali você nem consegue explicar para livrar você de alguma situação. Eu tenho uma experiência dessas. Agora, nós não ficamos vendo o anjo cantando, voando, passando pela janela, não é isso. Mas eles estão a nosso serviço. São mensageiros de Deus, enviados para ministrar aos que hão de herdar a salvação, ministrar a sua vida, servir a sua vida. Quantas vezes somos livres de situações que nós não podemos nem explicar? Um anjo veio do céu aqui, confortando Jesus. Está escrito. Foi assim como está escrito, nós cremos. E Jesus entrou aí em uma agonia, no verso 44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Não é mais comum o contrário conosco? Quando a coisa começa a apertar, o sofrimento começa a ficar grande, a pessoa tem a tendência de dizer, Deus não está me ouvindo. Não adianta orar nesse sentido, porque não vai acontecer mesmo. Recentemente, alguém nos aconselhou, não adianta nem orar. É agora que a gente precisa orar. É agora, quando a agonia fica mais forte, que Jesus orou mais intensamente. Ou seja, quanto maior for a luta, maior será a minha dedicação à oração, ao ministério da oração, ao trabalho gostoso, prazeroso, gratificante da oração. Entrando em agonia. Agonia o que é? É uma angústia, é um sofrimento profundo. Jesus entrou em agonia, o que ele fez? Levantou, vou lá conversar com os discípulos. Não, orava mais intensamente. O problema está difícil? Não tem solução humana? Tem solução divina. Há um mundo, há um poder sobrenatural, o poder de Deus. Ele age. Se eu acreditar que o meu Deus vai depender dos recursos visíveis humanos, não adianta nem ser crente. Nem ser crente não adianta. Porque Deus não está limitado a coisa alguma. Ele é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o dono da história. Ele muda a história a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele tem recursos inesgotáveis, infindáveis. Ele faz aquilo que for da sua santa, bendita, boa, agradável, perfeita vontade. Então, meu amado, se a luta está difícil, ore mais. Não desista de orar, porque a oração, esse hábito libertador, atrai o conforto sobrenatural. Existem passagens e mais passagens na Bíblia que confirmam isso que eu estou dizendo para você. Escute estas palavras aqui. Rapidamente quero lê-las para você. Davi escreveu assim, ó Deus do meu louvor, não te cales, porque contra mim se desatam lábios maldosos. Tem gente falando mal de mim. E fraudulentos
não são sinceros, são enganosos. Com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, eles me hostilizam, ficam meus inimigos e eu só estou amando eles. O que eu faço? Eu, porém, oro. Só isso que eu vou fazer. Eu não vou lá tirar a pratos limpos, pedir satisfação, revidar, dar o troco, me vingar deles. Não, eu vou orar. Daniel, quando ele recebeu aquela lei que quem orasse a Deus iria ser lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que todos os dias, 3 vezes por dia, como ele costumava fazer, ele continuou fazendo. Ele também tinha esse hábito libertador da oração. Como costumava fazer, Daniel ia lá, se prostrava, de cara virada para o lado de Jerusalém e orava a Deus. O apóstolo Paulo, quando se converteu, quando teve aquela visão gloriosa de Jesus no caminho de Damasco, ele ficou cego diante da luz que era muito forte, entrou na cidade porque Deus mandou, Jesus mandou, vai, levanta-te, entra na cidade, lá vão te dizer o que você vai fazer. E ele fez tudo isso. 3 dias se passaram e nada aconteceu. Ele podia pensar, bom, isso aqui foi uma miragem, uma coisa enganosa, eu vou tocar minha vida e acabar com isso, vou ficar cego mesmo e pronto. Não. Deus tem o tempo dele, não o nosso. Então Deus mandou um homem chamado Ananias, que só aparece essa vez na Bíblia, para ir lá e falar e orar com ele. E Deus fala assim com Ananias, Jesus fala assim com Ananias, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, vai lá em tal lugar, na rua tal, lá tem um homem chamado Saulo, você vai orar com ele para ele recuperar a vista. Ele está orando. Está escrito lá em Atos capítulo 9. Ele está orando. 3 dias. Não comeu nada nesses dias, não bebeu nada, ficou jejuando e orando, orando. Ele está orando. Hábito libertador, que traz o sobrenatural de Deus, atrai o sobrenatural de Deus, quando nós praticamos, oramos, oramos e oramos. Não tem solução? Ora mais intensamente. O sofrimento é muito grande, a agonia é muito forte, vamos orar mais intensamente, porque o nosso Deus não nos abandonou, nem saiu do controle, nem perdeu aí os recursos, agora ele não tem o que fazer, ele está perdido. Jamais, jamais. O nosso Deus continua soberano. Ele quer que nós oremos. Ele quer ouvir a nossa voz. E eu quero te estimular, em nome de Jesus, a olhar para este texto e ver que Jesus entrou aqui nesse jardim, angustiado. No outro evangelho diz, a minha alma está triste até a morte. Ele entrou angustiado, saiu aliviado. Ele saiu determinado a entregar a sua vida e a passar pelo cálice terrível do sofrimento por nós. Jesus não estava mais em agonia quando ele foi interrogado por Pilatos, por Herodes, ficou de lá para cá, sendo levado para lá e para cá. Quando ele foi despido publicamente, Jesus não mostrou mais agonia nenhuma. A agonia foi lá naquele momento em que ele derramou a sua alma diante de Deus, Pai, e recebeu ali aquele conforto da parte de Deus, do céu, e saiu dali determinado. Quando nós oramos e oramos e oramos e confiamos no Senhor, muitas vezes não vemos de imediato a luta se findar, mas nós somos transportados para uma outra posição e olhamos a luta e falamos, onde está você? Eu estou aqui com Jesus Cristo, assentado nos lugares celestiais, orando, 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 orando. Hábito libertador, que você busque desenvolver este hábito. Praticar
É nosso ministério, não é um peso nem um dever meramente. Não, peso nunca. É um privilégio, é um descanso. Hábito libertador. Livra-nos de entrar em tentação, porque mostra as realidades espirituais. Leva-nos à perfeita vontade de Deus e atrai o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai Celestial, nós vivemos num tempo, Senhor, tempo do fim. Nunca precisamos tanto de discernimento espiritual do que neste momento. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então ele está vindo com tudo contra o teu povo, trazendo ciladas, coisas que são muito próprias dele, as mentiras, as ameaças, os enganos, cegando quantos milhares que estão cegos por causa da ação demoníaca. Nós clamamos a Ti, Senhor, por essas vidas. Clamamos pela nossa vida. Livra-nos de entrar em tentação, de cair em tentação. Traz, Senhor, o socorro para aqueles que estão agoniados nesta hora, angustiados, tomados por medo, por pavor, que venha sobre eles o espírito de oração, de clamor, de busca da Tua presença e venha sobre eles o consolo, o conforto dos céus, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos a ter, Pai, o hábito libertador da oração. Como igreja do Senhor Jesus, como filhos Teus, ajuda-nos, Pai, a estarmos em oração sem cessar, louvando o Senhor, declarando a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua glória, a Tua vontade e nos submetendo ao Senhor de todo o nosso coração. Oramos em nome de Jesus, crendo que também o Teu Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Espírito Santo de Deus, aplica estas palavras ao coração de cada um. Amém. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe. Um forte abraço.